Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que vão assistir esse vídeo. Meus amigos, mais uma vez estamos aqui no canal Vivendo Plenamente. Estamos aqui para falar da segunda parte de como aplicar o conhecimento, de como fazer com que o conhecimento venha a ter efeito na nossa vida. Como eu faço para que um entendimento, para algo, uma informação, ela venha surtir efeito na minha vida? Agora, que tipo de informação? Se você tem informação sobre saúde, você tem que ver, uma das coisas fundamentais é a consciência de como está a sua saúde. Se você é uma pessoa que tem saúde, então com certeza você tem que aplicar o conhecimento baseado em prevenir uma enfermidade, uma doença, através de alimentação, de alguns cuidados, atividade física, exercícios, um trabalho mental e espiritual. Se de repente a sua necessidade de conhecimento para aplicar o estado em que você se encontra, talvez seja de enfermidade, de doença, se você é que nem eu, renal crônico, é diabético, e como eu sofreu alguma amputação, que tipo de conhecimento você tem que procurar ter? Saber entender o que é a diabetes, como se cuida dela, conversar com seu médico. Com certeza você tem que ter um médico de sua confiança, porque senão a relação entre o paciente e o médico não vinga. Você tem que ter um diálogo aberto, esclarecer as coisas, tirar as dúvidas, investigar, estudar a respeito do que é a diabetes, como funciona, que tipo de diabetes você tem, se é tipo 1, se é tipo 2. E segundo falam, e deixam bem claro, segundo alguns estudos, diabetes 1 é aquele indivíduo que já praticamente nasceu diabético. A tipo 2 é aquela que você, com o passar dos anos, adquire, que nem foi o meu caso. Eu adquiri diabetes com 25 anos. Apesar de já tinha na genética talvez uma possibilidade, porque minha mãe era diabética. E às vezes acontece, não é regra, mas acontece, de que quando você tem alguém na família que tem um problema de algumas doenças, 2 ou 3 mais pessoas, tem às vezes uma grande possibilidade de você também ter aquele problema de saúde. Então, requer o indivíduo prevenir, e se ele se tornou, começar a cuidar. Alimentação. Atividade física para o homem é muito bom. Falam muito de caminhada, mas às vezes o diabético não pode caminhar porque ele tem problema de pé diabético. Então você tem que caminhar para outro rumo. Um dos melhores exercícios que tem para o homem, porque todos nós precisamos de nosso hormônio masculino em alta, é a musculação. Não precisa ir para uma academia, pega um peso em casa. Comece a fazer. Se não tem peso em casa, faça força com o peso do seu próprio corpo. Nós vamos passar aqui gradativamente. Estou esperando sarar um dos pés que eu estou ferido. Vou ensinar alguns exercícios aqui que servem para todas as classes, de diabético, não diabético, amputado ou não amputado. Porque para mim, ser amputado ou não ser amputado, a minha mente ela não trabalha baseada nas minhas dificuldades, porque senão eu não estaria aqui gravando esse vídeo. A minha mente trabalha baseada naquilo que eu creio, acredito e vivo para poder usufruir, que é a convicção dos resultados. Então, o conhecimento ele tem que ser aplicado baseado à sua necessidade. Se você é renal crônico, você tem que conhecer, você não é médico, mas você precisa se informar sobre a sua máquina, saber qual é o sódio certo, qual é o seu peso seco, observar se você seca, quando você não seca, se você está encharcado demais, saber policiar a quantidade de água do seu corpo, se você já não urina mais, como no meu caso não urino mais. Tudo é uma questão de auto-observação para aplicar o conhecimento. Ajudar o seu médico, porque não é porque o seu médico é médico, você entrega a sua vida para ele, agora tá bom, ele cuide. Não existe isso. Ele está sendo pago para cuidar de você, mas você tem a obrigação de viver por você.
Ele não vai estar 24 horas contigo, é você que tem que cuidar de você. Ele está lá para fazer o lado que talvez você não possa exercer. E isso também não quer dizer que você não pode ajudar o seu médico com conhecimento, que seria um médico inteligente e flexível, ele vai saber entender as suas sugestões, porque o médico que é sábio, ele interage com o seu paciente. Ele jamais vai ser ditador em querer simplesmente fazer e pronto. Ele vai conversar com o seu paciente tem que conversar com o seu médico. Ele é seu amigo, mas seu maior amigo é você mesmo, senão você pode ser seu inimigo e não sabe, por falta de conhecimento. Conheça sobre a sua dificuldade. Se você é renal crônico, saiba o que é ser renal crônico, que dificuldade é essa, o que são as minhas limitações e se essas limitações aplicam a você. Porque desde quando eu fui, por exemplo, para a clínica, me foi colocado algumas regras de cuidados e limitações. Algumas eu sei que eu não devo fazer, outras eu sei que eu faço porque eu posso fazer. Não é desobediência, jamais você deve desobedecer o seu médico. Você tem que ter o seu autoconhecimento para saber qual é o seu limite, qual é o seu ponto de partida. Por exemplo, me foi dito que não era muito bom fazer algumas atividades físicas, como por exemplo com peso. Porque qual é a ideia? É normal todo renal ele ter dificuldades motora, de locomoção. Mesmo ele andando, alguns que são sadios, só é renal mesmo, eles andam, trabalham, mas tem renais crônicos, que nem no meu caso, que já sofreu amputações, já é paciente de outras doenças de longa data, como é meu caso. Geralmente esse tipo de pessoas são melindrosas, é cauteloso as coisas com eles, porque eles têm uma dificuldade maior. Só que essa dificuldade ela pode ser maior ou menor, baseado no que você vive, no que você acredita, no que você faz. Se você é um indivíduo que luta 24 horas contra uma dificuldade, você alcança os seus objetivos e ultrapassa as dificuldades e se torna praticamente normal, ainda que fisicamente, aparentemente não seja, como toda outra pessoa, como qualquer outro indivíduo. Então, um segredo de aplicar o conhecimento, um dos segredos, que é a segunda parte desse vídeo, é você entender aquilo que você tem. Entender como você é. E se de repente você não tem doença nenhuma, como que você vai aplicar um conhecimento? Eu não tenho uma doença, eu sou sadio, mas você precisa de ter conhecimento. Conhecimento sobre o quê? Sobre a sua educação pessoal, a sua educação financeira. Conhecimento sobre a sua vida espiritual. O que você crê, o que você deixa de crer. Eu não creio em nada, eu sou meu próprio Deus. Se você é seu próprio Deus, então materialize a convicção das realidades que você pretende alcançar. Trabalhe a sua mente e alcance os seus ideais. Seja forte, seja poderoso. Deixe o poder interior da sua alma se expandir com o seu espírito. Afinal de contas, ainda que você creia ou não creia no eterno, ele nos fez poderosos. Só que nos é ensinado que somos decadentes e miseráveis, e isso não é verdade. Somos poderosos, somos fortes. Nós vamos dar mais uma encerrada neste vídeo. Vai haver uma terceira parte, porque é um pouco extenso esse assunto, porém, creio que vai ser de muita utilidade. Fiquem na paz e pensem. Procurem ter conhecimento de si mesmo para aplicar todo o entendimento, toda a informação necessária que você tem para seu bem-estar. Não falo geralmente no começo, às vezes falo no final, vou falar de novo. Dê o seu like, se inscreva, compartilhe, porque com certeza outras pessoas podem ouvir e precisar disso. E vamos avançar junto. Se eu com essa dificuldade estou aqui, você que é sadio tem condição de chegar muito além com a sua capacidade. Fique na paz, que o Eterno abençoe.